Eu tava esses dias. Eu tava olhando o Instagram e sem querer eu cliquei no ícone do Threads. Eu não leio Threads, eu não tenho o hábito de usar o Threads. Eu nunca fui de rede de microblog. Acho que a última vez que eu usei rede de microblog foi em 2009, que eu era usuária assídua do Twitter. E tinha uma postagem de uma pessoa no Threads. Eu não vou mostrar aqui, mas a postagem dizia, abre aspas, nessa semana, o MEC autorizou a abertura de mais de 381 faculdades de medicina. Faculdades, tá? Existe faculdade de medicina até em cidades de menos de 10 mil habitantes. O ritmo de precarização do profissional médico está ocorrendo de maneira muito acelerada. Estou começando a repensar se vale a pena mesmo me especializar no Brasil ou se seria melhor ir para fora. De qualquer forma, ambos os processos são difíceis, mas, em longo prazo, ser médico no Brasil, mesmo sendo especialista, valerá a pena? Tá muito mal escrito, mas aí eu vou passar um pano porque é microblog, né? Eu li essa postagem e me chamou a atenção porque, assim, eu nunca, em todos esses anos nessa indústria vital, vi o MEC autorizar 381 cursos. Ele não autoriza faculdades assim, tá? De uma vez. Porque curso é de uma matéria, de uma formação específica. Faculdade pode ter vários cursos. Seria muito estranho 381 faculdades de medicina. E aí eu fui atrás da informação e já achei estranho, porque eu não achei nenhuma matéria sobre o assunto. Se o MEC autorizasse 381 faculdades ou 381 cursos, estaria todo mundo em polvo rosa. Mas eu achei um perfil falando sobre. Era um perfil minúsculo, então eu não vou mostrar o vídeo porque eu não quero dar engajamento pra maluco. Mas a gente vai ouvir e a gente vai depois comentar. Que aprova a abertura de 381 novos cursos de medicina no Brasil. Isso mesmo, 381 novos cursos de medicina. Ouviu falar nisso aí? Só em Ele fala, ouviu falar nisso aí? Não, porque não aconteceu. faculdade são 251 propostas habilitadas. E tá certo que agora isso vai passar por uma fase de recursos. Então aí ele falou, propostas habilitadas, ok? E aí vai passar por uma fase de recursos. De análise de mérito antes de ter aprovação oficial. Antes da aprovação. Ou seja, as faculdades entraram com pedido e o MEC deferiu o pedido das faculdades. De 381 faculdades. Significa o quê? Que o MEC está trabalhando. O fato é, nós vamos ver um boom de novos médicos no Brasil. Que péssimo, gente, ter mais médicos no Brasil. Nossa, eu estou ofendidíssima com essa informação. Eu tô passada, chocada. Nos próximos anos. E aí eu me pergunto, será que existe estrutura para garantir a qualidade da boa formação de todos esses médicos? Quem vai dizer isso é o MEC. Se vai ter estrutura para garantir a qualidade da formação de todos esses médicos, quem diz isso é o MEC. Não é o tiozinho do Instagram, que tem 300 seguidores. Na minha opinião, você deveria ter muito critério e responsabilidade antes de abrir novos cursos de medicina. Na minha opinião, deveria ter muito critério e responsabilidade antes de abrir novos cursos de medicina. Por isso que é feita uma análise, filho da p***. O MEC é um órgão sério. Mesmo durante o governo do Tinhoso lá, o MEC, com muita dificuldade, atuava de forma responsável. Medicina, porque não é simplesmente abrindo novos cursos que você vai ter mais médicos qualificados no mercado. E essa solução pode ser um tiro no pé, mas essa é a minha opinião. Porque o Opinião bosta, o inferno tá cheio, né? impacto de um médico mal preparado pode ser devastador. O impacto de um médico mal preparado pode ser devastador. A gente tem muitas faculdades de educação péssimas, por isso que tem gente bosta igual ele dando opinião na internet. O impacto de um péssimo curso de pedagogia pode ser devastador. E a gente tá vendo, moço. Mas é o que a gente sempre fala, o jogo da medicina tá mudando. Você pode O jogo da medicina está mudando. O jogo. Aliás, perdi. Talvez vocês também tenham perdido. ser mais um competindo por preço e brigando para ganhar no volume, ou Você pode ser mais um competindo por preço e brigando para ganhar por volume. Ele tá falando de medicina. pode se diferenciar e gerar valor de verdade para o seu público. Gerar valor de verdade com seu público. Ele tá falando de medicina. Marxistas no chat sofram. Isso daqui é gimo da maior qualidade. E cá entre nós, para você que também é médico especialista, já está no mercado, isso pode não fazer muita diferença. Na verdade, pode até ser uma oportunidade de se posicionar e de tomar essa decisão de estar competindo no mercado que gera valor e não naquele que compete por preço, onde quem ganha é o mais barato. Já a qualidade do serviço prestado nos pronto-socorros, Brasil afora, aí eu não sei como é que vai ficar. Mas A qualidade do serviço prestado nos prontos-socorros do Brasil afora, aí eu não sei como é que vai ficar. Porque hoje em dia tá ótima, né? Com poucos cursos de medicina.
A medicina chega em todo mundo. Ainda bem que a gente não tem problema hoje em dia com poucas faculdades, né, filho da p... Nossa, gente, eu fico revoltada com essas coisas. Respira, que eu não posso xingar. Mas vocês percebem, né? O nível de elitismo da narrativa. E eu vou dar uma chance pra vocês adivinharem o gênero e a cor da pessoa que tá falando. E você, o que você acha dessa avalanche de novos cursos de medicina por aí? Isso te preocupa? Qual que é a tua opinião? Eu acho ótimo novos cursos de medicina, porque tá faltando profissional nas regiões de difícil acesso. Assim como a gente falou mais cedo da escola no Pará, que funciona de uma forma diferente, justamente porque não tem professor apto a chegar no lugar, a gente também tem essa defasagem de prestadores de serviço, porque serviço não gera valor. Geralmente, quando eu converso com gente inteligente, eu sempre acho que eu não tenho conhecimento sobre economia. Mas aí, eu ouço uma pessoa dessas falando, e falando com tanta confiança, e falando tanta bosta, que eu fico do tipo, nossa, velho, a pessoa querendo gerar valor através de serviço. Serviço não dá valor, serviço não gera valor. Isso é uma ideia básica de você entender o mínimo de economia, você entende isso. Eu vou dar uma olhada no chat, porque eu sei que vocês vão estar revoltados junto comigo. Gênero terror. Era um homem branco, tá, gente? Não era esse tipo de gente que acreditava no livre mercado. Qual o problema de pagar o mais barato? Pois é, né, camarada? Esse é o nosso problema, a baixa estima. Eu tava essa semana falando do tipo, nossa, eu tô em crise porque eu tô muito cansada e eu sinto que eu não tô conseguindo falar bem. Mas aí eu vejo um vídeo desse e eu fico do tipo, eu preciso de isso aqui da autoestima desse cara. Porque no meu pior dia eu consigo, sem nem pensar muito, entender quão problemático é o que ele tá falando. E aí, a descrição da página dessa pessoa é: você nasceu pra cuidar, mas também pode prosperar. Transforme sua clínica em um negócio lucrativo. Como que você transforma serviço em um negócio lucrativo? Mantendo a baixa concorrência, dificultando o acesso das classes mais baixas, dos trabalhadores, e impedindo que as pessoas tenham condições de disputar esse espaço. É por isso que ele tá assustado. Enfim, né? Ele chama de lei aprovada, enfim, né? De autorizada, aliás, né? Nada foi autorizado, tá? Não existem novos cursos. Eu, de novo, pesquisei, inclusive o número do edital que ele falou. Esse edital não tá atualizado. Aí o que me chama mais atenção é entender, falar sobre como a educação no capitalismo e no socialismo são vistas de forma diferente. No socialismo, o que a gente quer? A gente quer que todos tenham acesso à educação pública, gratuita e de qualidade. No capitalismo isso é visto como uma ameaça. Pessoas tendo acesso à educação é visto como uma ameaça. Os capitalistas não querem, e principalmente esse pessoal que está aí no meio de campo, que não é um burguês, mas é uma pessoa que tem alguns privilégios, eles não querem pobre tendo acesso às coisas que eles têm. Vocês lembram de quando começou a ter pobre em aeroporto? Na época do governo Lula/Dilma, que as pessoas ficaram revoltadas do tipo, tem faxineira andando de avião. Ah, meu Deus, como assim essas pessoas estão ocupando os mesmos espaços que eu? Isso coloca em risco, na cabeça dessas pessoas, uma suposta superioridade que elas têm, porque elas não se enxergam como trabalhadores. Elas não se enxergam como pessoas, dependem do seu trabalho para viver, assim como a faxineira. Elas acham que elas estão no nível acima. Isso não é verdade. Então, no socialismo, o que a gente quer? A gente quer que tenha médico pra caralho e que todos eles sejam bons e que todos eles precisem trabalhar pouco. Talvez o médico no socialismo vá trabalhar atendendo em clínica lá na casa do caralho e por um período de tempo ele precisa trabalhar também ajudando a colher arroz. E tá tudo bem, porque ainda assim ele vai ter mais tempo livre, ele vai ter mais acesso, ele vai ter mais dignidade para viver. Isso seria ótimo. Só que o problema, para que isso funcione, é esse tipo de mentalidade que foi construída em cima das pessoas, tá? Quando a gente estuda sobre disputa de classe, a gente vê que isso tudo é um projeto e que ele foi construído com muito, muito, muito esmero. As pessoas, elas foram, inclusive durante a ditadura, isso foi muito utilizado porque a classe média foi a grande apoiadora da ditadura, porque eles colocavam como inimigo um pobre hipotético, marginal e criminoso, que colocaria essas pessoas em risco. Então a ditadura estava combatendo esse inimigo malvado. A ditadura, ela estava combatendo esse perigo
que colocava em risco a segurança e o bem-estar da classe média. E aí a classe média se mobilizava contra esse suposto inimigo e apoiava a ditadura, em partes, obviamente, tá? Mas esse tipo de inimizade entre classes, ele é muito utilizado pela direita, inclusive pelos fachos, para manipular a classe trabalhadora que tem algum acesso. E no socialismo a gente quer que todo mundo estude, a gente quer muitos médicos, a gente quer muitos professores, a gente quer muitos engenheiros, e a gente quer que todos eles trabalhem poucos, que o sistema trabalhe para eles, que a gente possa desfrutar de tempo livre para quê? Para que a gente possa ler, para que a gente tenha bibliotecas que a gente pode frequentar e usufruir daquele espaço, que a gente possa pegar um livro, sentar numa praça sem ter medo de ser assaltado e ler. Então, bom demais o socialismo. E aí é muito curioso que eu falo, vocês são utópicos. Não, isso não é utopia. Quem conseguiu implementar, até Cuba, que tá numa situação financeira precária, consegue fazer esse tipo de coisa funcionar. A educação em Cuba é excelente. Segurança pública em Cuba é excelente. Pessoas têm bibliotecas em Cuba. Eles têm acesso à literatura. Inclusive, quando eu tava no mestrado e eu precisava de acesso a textos que a Zoe ainda não tinha traduzido para o português, eu pegava traduções cubanas do espanhol, porque eles traduziam também com qualidade e com viés político. Então, eles têm uma produção acadêmica incrível, eles têm um projeto de segurança pública sensacional. E isso tudo sofrendo embargo dos Estados Unidos há quase um século. Eu exagerei um pouco, mas assim, tá chegando perto de um século. E é um embargo ferrenho que tá cada dia prejudicando mais a economia do país. E ainda assim, eles conseguem garantir à população deles algo que no capitalismo é visto como utópico. Na União Soviética, isso acontecia de forma sensacional também. A gente tem essa grande diferença nos modelos de educação, no socialismo e no capitalismo. No capitalismo, outra coisa que falava lá no post do Threads que eu li, era que existiam faculdades de medicina em cidades com 10 mil habitantes, com menos de 10 mil habitantes. No capitalismo, as pessoas se incomodam com pessoas de cidades pequenas tendo acesso à educação formal, como se só as pessoas que vivem em centros urbanos tivessem o direito de acesso aos estudos. Ao cidadão do campo, ele está fadado a trabalhar no campo e a reproduzir esse ciclo de trabalho precarizado no capitalismo, porque o capitalista, ou a pessoa que defende o capitalismo, melhor dizendo, ela se vê ameaçada por alguém que mora numa cidade de 10 mil habitantes, tendo acesso à educação formal, tendo acesso a estudar medicina. E aí, o que a gente precisa lembrar falando disso? Que essas pessoas que acham um problema, quem mora numa cidade de 10 mil habitantes ter acesso a um curso de medicina, nem fudendo que vão trabalhar nessas cidades, tá? Elas não querem ir para a cidade de 10 mil habitantes, elas não querem ir para cidades do Pará que não tem acesso a médico, que também tem um modelo de acesso à medicina muito parecido com o de educação, de médicos que circulam entre as comunidades para atender a população. Elas querem estar onde? Em grandes centros urbanos, transformando, como que era a fala do querido lá? Transformando sua clínica em um negócio lucrativo. Então elas não querem servir as pessoas, elas não querem atender as pessoas que precisam do atendimento. Elas querem lucrar. Vocês estão vendo aqui em cima, tá escrito, educação não é mercadoria. Medicina também não deveria ser. Eu achei, quando eu tava pesquisando sobre essa suposta aprovação maluca do MEC, que estão falando, eu achei uma matéria da Veja, de setembro do ano passado, falando da aprovação de 28 novos cursos de medicina entre julho e setembro. A matéria... Gente, é a Veja, tá? É a matéria da Veja. A Veja fala desses cursos sendo aprovados em lugares onde não existe oferta de médico suficiente. No total, foram abertas 2.055 novas vagas em localidades que, segundo o governo, não contam com médicos suficientes para atender a população. Então, aqui fala que na cidade de São Luís, 5 faculdades tiveram licença para a criação de 300 vagas. E aí ele vai falar de grupos contemplados, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho do problema disso, né? A aprovação de novos cursos não é ruim. Porém, são todas universidades privadas. E são cursos caros e são cursos elitizados. E aí, quem que vai ter acesso a esses cursos? Quem pode pagar. Ou então, quem conseguir pelo programa FIES. FIES é um programa de financiamento de educação superior do governo. E, basicamente, o FIES funciona como um repasse de verba pública para iniciativa privada, para garantir a educação. Então, o governo vai pagar universidades privadas para que alunos que não têm condições de pagar estudem. E a gente não tem garantia nenhuma dentro desse modelo de que esses alunos que estão estudando nessas regiões vão querer continuar nessas regiões. Porque não existe nenhum programa de fomento
disso. Até existe, na verdade. Existem, assim como existe para professores, existem programas de fomento à prática de medicina em regiões remotas. Inclusive, vocês devem lembrar de quando o Mais Médicos ele foi promulgado, ele tinha justamente essa intenção. O Mais Médicos, ele não, diferente de como a direita afirmava, né? Mais Médicos, a intenção primordial dele era que médicos cubanos viessem para o Brasil. Não só cubanos, mas enfim, principalmente cubanos, porque Cuba tem uma educação muito boa, viessem para o Brasil e atuassem em lugares onde os médicos brasileiros não queriam estar. Não é que eles estavam aqui para roubar o emprego dos pobres médicos brasileiros. Eles estavam aqui para suprir uma demanda que os médicos brasileiros não queriam suprir. Porque tinha gente que preferia ficar desempregada do que ir trabalhar nos lugares onde precisavam de médico. Isso é bem problemático. E isso mostra muito a diferença da educação e da medicina e de todos esses serviços básicos de atenção à população sendo vistos como mercadoria no capitalismo. A diferença de como nós, comunistas, como a gente enxerga isso. Porque a gente enxerga a educação como uma ferramenta de construção e de transmissão de conhecimentos e não como um suposto caminho de ascensão social. E a medicina deveria ter um caminho parecido, de funcionar como uma ferramenta de construção da qualidade de vida da população. E a gente fala do atendimento, mas a gente também fala da pesquisa, tá? Porque a pesquisa, ela fomenta que essas práticas se deem de forma mais saudável. E isso não acontece no capitalismo, a não ser que você tenha dinheiro. Mas eu acabei de bater o olho aqui no chat, tem 48 pessoas, eu nunca cheguei nem perto de 50 pessoas na live, então eu tô muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Eu tô gostando bastante de ver que vocês estão comentando no chat. Tem Ciência falou, o fato de existir vestibulares, eu já acho uma coisa ridícula. Eu penso que faculdade deveria ser um direito de todos. Se tem gente querendo ser útil, por que diabos a gente dificulta de vida? A gente dificulta a vida justamente por isso, porque o acesso à educação no capitalismo é visto como concorrência. E eles querem que só tenha acesso quem já tem acesso, quem já teve a vida fácil. Gabs disse, já pensou a gente conseguir escolher nossa profissão sem pensar se o salário vai ser o suficiente para sobreviver um mês? Pois é. Logo que eu comecei a fazer vídeo no TikTok, perguntaram por que eu tinha escolhido fazer pedagogia. E aí eu comentei que eu escolhi fazer pedagogia não porque fosse meu sonho. Eu nunca tinha sonhado em ser pedagoga. Quando eu era criança eu queria ser arqueóloga. Inclusive eu fiz história antes de fazer pedagogia, porque eu achava que era esse o caminho para virar arqueóloga. Mas eu não terminei a faculdade. Eu fiz pedagogia porque eu tava muito fodida. Eu era uma pessoa muito fodida. E a pedagogia ia me garantir acesso a um salário. Era um bom salário? Não, mas era um trabalho que eu sabia que eu ia conseguir um emprego com uma certa facilidade, enquanto eu ainda estava na faculdade, para conseguir me sustentar. E que através dele eu ia conseguir viver. Quando você nasce pobre, você não tem nem a chance de escolher algo que vai te dar um bom salário. Se você tem a possibilidade de fazer faculdade, você vai fazer uma faculdade que te garanta um salário, qualquer um salário. É muito difícil você sonhar com um salário, nossa, eu vou ganhar bem pra caralho, se você tá vindo de baixo. Às vezes o que você faz é escolher o curso que tem menos concorrência, que você vai passar no vestibular, você vai conseguir terminar a faculdade e conseguir um emprego logo. E essa é a realidade do trabalhador no capitalismo. Quando tem acesso à educação superior. Que muita gente não tem. E aí, falando disso de modelo de ensino sem vestibular, a Argentina tem esse modelo de ensino sem vestibular. Eu tô pra fazer uma live falando sobre como que estão as faculdades da Argentina com a Duda Bolschi. Inclusive, sigam a Duda. Porque a Duda, ela é internacionalista e ela estuda América Latina. A Argentina, ela tinha um modelo educacional que era inspirador. E aí, com esse pouco mais de um ano de governo de Milei, a gente está analisando como que está a educação na Argentina atualmente. Porque essa política neoliberal assídua que ele está aplicando na política argentina, ela prejudica a educação. E aí a gente vai falar de como ela afeta a educação. Já pensou como seria se os médicos quisessem ser médicos e não porque eles querem apenas dinheiro? Pois é. E aí, querer ser médico por quê, né? Porque assim, eu não nego que eles queiram, mas eles querem pelo motivo errado. Quando os médicos cubanos chegaram na minha cidade, a população também tinha muito preconceito com eles, disse Wand. Sim, eu fui já atendida em clínica de... Quando eu fui demitida, eu fui atendida por um médico cubano. Eu fui demitida no meio da pandemia, da escola que eu trabalhava. E aí eu troquei uma ideia com ele. E ele falou que no começo foi muito difícil. As pessoas às vezes olhavam pra ele e falavam, eu não quero ele, eu quero um médico. O que o Conselho de Medicina acha sobre isso? Cara, eu tenho uma amiga
próxima, faz um tempo que a gente não se fala, mas é uma pessoa que eu gosto muito, a Cris. Ela é médica e ela é uma pessoa bastante politizada e ela é muito crítica ao Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina é um aparelho de reprodução dessa lógica do Estado. Então, a opinião deles deve ser de que é ruim ter mais curso de medicina, não sei. Mas eu não duvidaria que fosse. Olha quem está no chat. A Duda Bolchi. Uruguai também não tem vestibular. Olha só que maravilha. Nosso Uruguai, do nosso querido camarada Mujica. Que não é mais o Mujica, mas enfim.